Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós temos aqui um grupo de estudantes do Brasil e a maioria veio para o curso da Consciência de Imortalidade, que será dado a semana que vem, mas tem alguns que vieram para um programa aqui de fim de semana, onde eu vou dar algumas explicações de ciência política e da conjuntura brasileira. Então, como seria impossível eu dar os três cursos, assim, dar este curso no fim de semana, mais o outro durante a semana que vem e mais o seminário no sábado, eu estou aproveitando esta primeira aula que eu estou dando para o grupo brasileiro aqui, para transmiti-la para os alunos do seminário, de modo que eu não estarei presente na aula e vocês ouvirão esta gravação. O assunto sai um pouco da linha que a gente estava seguindo antes, mas sempre será útil porque é uma matéria que nós vamos retomar mais adiante, que é os fundamentos da filosofia política e também da ciência política, e qual é o conjunto de instrumentos conceptuais e perceptivos que o estudioso necessita para poder aprender a realidade de uma situação sociopolítica, ao ponto de poder descrevê-la com acerto e fazer previsões adequadas. Uma das coisas notáveis que me aconteceram nos últimos 20 anos foi de estar continuamente analisando a situação política brasileira e internacional e fazer sempre previsões acertadas quando a maioria, se não a totalidade dos outros analistas ia para longe, né? Eu me lembro, por exemplo, na eleição de 2002, quando a quase totalidade dos especialistas, entre aspas, previam a derrota do Lula, e eu dizia, inclusive aqui nos Estados Unidos, o Los Angeles Times juntou 12 especialistas, cobrões das universidades, do CFR, etc., e todos diziam que o Lula não teria mais de 30% da votação. E eu dizia que não apenas o Lula ia vencer a eleição, mas como seria impossível acontecer outra coisa. Absolutamente impossível. Né? E que não só ele ia vencer aquela, como ia vencer a seguinte, e o PT tenderia a permanecer no poder por um tempo ilimitado. Então esse foi um dos muitos exemplos de análise acertada. Então, a pergunta não é por que eu acertei, a pergunta é por que os outros erraram tanto. Então, é evidente que estão lidando então, com um conjunto de instrumentos que não é adequado, pelo menos para a situação presente, embora pudessem funcionar em outras épocas. Então, isso coloca diretamente o problema do fundamento mesmo das ciências sociais. Quer dizer, o que é o conhecimento da sociedade humana, quais são, vamos dizer, os instrumentos perceptivos e conceptuais que você precisa para você captar o que está realmente acontecendo. Para isso, entrar nisso, você fazer um retrospecto até biográfico, para vocês entenderem por que essa coisa tem tanta importância para mim. Quando eu era moleque, logo que eu nasci, eu fiquei doente por 7 anos, na cama, praticamente sem me mover, com febre, o tempo todo delirando. Então logo eu emergi, eu sarei repentinamente, ninguém sabe por que eu estava doente, também ninguém sabe por que eu sarei. Tão logo eu sarei, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a escola. E eu, evidentemente, na escola, eu era um bebê, eu não sabia absolutamente nada, todos já tinham pelo menos 7 anos de experiência da vida, e eu estava lá que nem um recém-chegado, um ET. Né? Então, eu tinha uma angustiante sensação de não estar entendendo nada, e eu tinha toda a razão que, de fato, eu não estava entendendo coisa nenhuma. Né? Então eu desenvolvi uma verdadeira angústia, uma necessidade urgente de entender as situações humanas. Né? Também isso foi incentivado pelo fato de que eu via muito sofrimento em torno. Nem sempre sofrimento material, por motivos financeiros, mas por qualquer motivo. Tudo era um motivo para as pessoas sofrerem. E, por incrível que pareça, eu, embora tivesse estado doente por 7 anos, durante a minha doença nunca tinha estado infeliz. Né? A minha mãe disse que eu era de um bom humor indecente. Eu estava sempre tossindo e rindo. Né? Como eu nunca tinha estado saudável, não conseguia medir a diferença, então para mim estava tudo bem. Né? Mas eu via as pessoas sofrendo aí, por 1001 motivos, e queria entender aquilo. Então, desde menino, eu decidi que a única coisa que ia me interessar na vida era o destino humano e tudo aquilo que fosse, vamos dizer, importante
para, vamos dizer, a felicidade humana, para a realização do ser humano, etc. O resto não me interessava. Por exemplo, eu lembro que no ginásio, as matérias que não diziam respeito diretamente a isso me pareciam apenas jogos. Mas, por exemplo, matemática, eu achava aquilo muito engraçado. Que me parecia uma espécie de jogo de xadrez, uma coisa que podia ser muito divertida, mas que no fim não tinha importância nenhuma, porque não dizia respeito diretamente à vida humana. Muito mais tarde eu fui entender a importância que aquilo poderia ter indiretamente. Mas eu me interessava sempre pela história, pela literatura, porque dizia respeito ao destino humano. Então, desde pequenininho, eu entendi que não era fácil você compreender o que acontecia com os seres humanos. Por que eles se comportavam desta maneira ou da outra maneira. E que era necessário, em primeiro lugar, uma atenção extrema. Em segundo lugar, era necessário o amor às pessoas que você estava observando. De modo que o seu desejo de compreender não te colocasse numa posição superior, como se você fosse, vamos dizer, um médico lidando com o corpo de um paciente moribundo, mas, ao contrário, realçando sempre o senso da sua participação nos acontecimentos e no destino das pessoas. Quando mais tarde eu comecei a me interessar pelas ciências sociais, e eu me lembro que eu li o livro do Durkheim, As Regras do Método Sociológico, né, onde ele definiu o fato social de tal modo que as intenções subjetivas dos seres humanos já não contavam absolutamente nada, quer dizer, como se fossem estruturas que que agiam diretamente sobre as pessoas sem que houvesse nenhuma intencionalidade por trás. Isso já começou a me parecer duvidoso desde o primeiro instante. Quando mais tarde eu comecei a estudar Karl Marx, né, e outros autores que tratavam da história sempre em termos de estruturas impessoais, né, chegando ao cúmulo de, mais tarde apareceu a obra do Fernand Roder, que era a história sem personagens. Né? A história só tinha estatísticas, tinha conceitos gerais, etc. E não tinha um único personagem humano lá. Eu comecei, desde muito cedo, a perceber que tinha alguma coisa de errado nisso. E mais tarde, eu vi que todas essas análises erradas que estavam sendo feitas da situação brasileira e da situação internacional, o erro sempre estava mais ou menos aí. Quer dizer, numa espécie de você tratar essas forças históricas como se fossem, vamos dizer, hipóstases, como se fossem deuses, divindades, que tivessem uma vontade própria que ia para além das intenções dos indivíduos concretos envolvidos. E tudo isso começou a me parecer uma espécie de fantasmagoria, de bruxaria. Né? Porque o fato é que nunca ninguém viu uma força impessoal agindo. Você vê pessoas agindo. Né? E das várias ações que você percebe, você nota ali algumas constantes, alguns traços comuns, e você cria um conceito geral. Né? Então, eu falei, não, eu vou ter que seguir uma linha completamente diferente. Eu vou procurar a ação humana real e concreta, os sujeitos humanos que estão agindo. E depois, mais tarde, eu vi que eu estava entrando dentro de uma tradição, né, chamado nominalismo português, né, que influenciou muito o Gilberto Freire também. Né? Então, a partir daí foram se formando na minha cabeça duas questões. A primeira é essa: quem é o sujeito agente da história da política? Quem age? Quem é o verdadeiro personagem da história? Quando você usa uma expressão assim como história do Brasil, né, é evidente que o Brasil não é o sujeito da história. O Brasil é o nome de um território onde acontecem algumas coisas. Quer dizer, o Brasil não é o personagem da sua história. O Brasil é o cenário onde acontece a história. Não é isso? Então, mesmo em termos de identidade política, a identidade político-jurídica do Brasil mudou várias vezes. Então, nem aí esse personagem tem uma continuidade, tem uma substancialidade. Ele continua sendo apenas o lugar, o cenário, né, onde as coisas acontecem. Eu falei, bom, então a história do Brasil é a história de quem? Né? O pessoal marxista respondia, é a história das classes sociais e da luta de classes. Não é isso?
Outro respondeu, não, é a história das correntes culturais, ou é a história das raças, ou é a história de tudo isso. Tudo isso está me parecendo cada vez mais fantasmagórico. Por exemplo, se você dissesse, a história é a história das classes sociais. Né? Então você tem a burguesia, você tem o proletariado, e a história é o relato, né, da convivência, ora pacífica, ora belicosa, entre essas duas classes. Eu penso assim, como que é possível uma classe social agir? Uma classe social é constituída de uma multidão de pessoas que não tem a mais mínima condição de se reunir e tomar decisões. No máximo, você vai ter, vamos dizer, 2 ou 3 líderes que agem em nome dela, mas então são eles que estão agindo e não a classe. Quando você fala, por exemplo, interesses de classe, eu digo, olha, como você pode falar, por exemplo, do interesse da burguesia? Né? E, bom, se você pegar uma multidão de burgueses, cada um tem um interesse completamente diferente do outro e frequentemente hostil um ao outro. Então, como você poderia falar do interesse do conjunto da classe? Como procede Karl Marx para resolver isso? Não conseguindo identificar qual é o interesse substantivo da burguesia, ele cria um simulacro, uma imagem de interesse pela projeção inversa do interesse da classe supostamente antagônica, que é o proletariado. Então, o interesse da burguesia passa a ser definido não em função, quer dizer, das necessidades e ambições materiais reais da burguesia, mas em função do seu suposto antagonismo com o proletariado. E o interesse do proletariado, por sua vez, também não é definido substantivamente, mas é definido por oposição lógica aos interesses da burguesia. Então, são dois fantasmas cuja única substância consiste na sua oposição, mas não tem nada de substantivo. Por exemplo, como você vai definir o interesse do proletariado? Qual é o interesse do proletariado? É, por exemplo, ter uma vida melhor, ter salários melhores, etc, etc. Ou é o contrário? Você assumir a propriedade das empresas e ter que ser responsável por elas, daí para dentro. E se a empresa falir, você vai para o buraco. Né? Nós vimos que na Europa, quando o padrão de vida do proletariado começou a subir, e já começou a subir no fim do século XIX, já tinha subido bastante, né? Houve uma debandada geral dos partidos comunistas. Quer dizer, os proletários não queriam mais ser comunistas porque eles não queriam ser os proprietários das fábricas, eles queriam melhores salários e previdência social, etc, etc. E os comunistas ficaram muito desarvorados com isso, porque era o seu público, né, de repente fugiu e escapou das suas mãos. Então você vê que havia uma total indefinição do que seria o interesse do tal do proletariado. Tanto que a hora que o proletariado descobriu quais eram os seus interesses e começou a lutar por eles, ele debandou, ele abandonou o partido que dizia defender esses mesmos interesses. Então, bom, em tudo isso está havendo, vamos dizer, um equívoco. Todo esse pessoal está contando a história como se fosse uma disputa entre essas entidades anônimas e totalmente fantasmagóricas. No entanto, também não se pode dizer que a história é somente a história das ações individuais. Por quê? Porque um ser humano dura, não, boa hipótese, 90 anos e morre, tá certo? E ele simplesmente, porque ele morre, ele não pode continuar agindo mais. Então a ação dele terminou. E se ninguém retomar aquilo, né, pegar o abacaxi e passar adiante, acabou a ação. Então, e além disso, o indivíduo não pode agir historicamente antes da sua maturidade. Então, você teria um prazo útil, digamos, de 50, 60 anos, no máximo, do qual o indivíduo humano pode agir. Então, a ação humana, a história, se fosse constituída apenas das ações dos indivíduos, ela estaria entrecortada, picotada, expandida, por assim dizer, pelo falecimento dos personagens. Tá certo? Então, olha bem, o sujeito agente da história não são essas entidades fantasmagóricas, as nações, as classes, as raças, etc, etc. Mas também não são os indivíduos. Então, aí me colocou a primeira pergunta. Quem é o sujeito agente da história? Se você não sabe responder essa pergunta, você nunca entenderá nenhuma conjuntura político-social que seja. Essa é a pergunta decisiva, vamos dizer, do método em sociologia, ciência política, etc. Quem é o sujeito da história? A segunda pergunta, que vinha junto com esta, era o seguinte: no que consiste, quer dizer, a ação histórica?
quando é que uma ação humana chega a ter um alcance histórico ao ponto de alterar o destino de sociedades inteiras. E qual é a diferença entre esse tipo de ação e a ação comum e corrente das pessoas no dia a dia? Por exemplo, a mulher que vai lá fritar um ovo para o marido comer, entendeu? Ou o sujeito que vai tomar banho. São ações que nós fazemos para a nossa própria manutenção. Quando o sujeito sai, vamos dizer, para trabalhar, então ele já entra numa esfera de ação onde o poder decisório não é só mais dele. Por exemplo, o indivíduo pode decidir se ele vai tomar banho agora ou daqui a pouco, ou se ele jamais irá tomar banho. Mas nas suas relações de trabalho já não é assim, a sua decisão é compartilhada com outras pessoas, há outros interesses em jogo. Então, no que consiste exatamente a ação histórica? E esse problema da ação histórica, então, me colocou a terceira pergunta, que é a do poder de ação. Não é isso? Então, sem uma compreensão do que é o fenômeno do poder, você também jamais vai poder descrever uma situação política e muito menos poder tomar uma decisão clara e quanto a uma ação eficaz a ser desenvolvida nesse cenário. Então, vamos pegar essas três perguntas na ordem inversa. Primeiro, a questão do poder. Depois de lutar com essa questão durante algum tempo, eu cheguei à conclusão mais óbvia de todas. Quer dizer, nós precisamos urgentemente de uma fenomenologia do poder, saber o que é o poder. Tá certo? E o poder pode ser definido da maneira mais simples e clara como possibilidade concreta de ação. Possibilidade de ação, não preciso explicar o que é, mas eu digo concreta, porque às vezes você tem uma possibilidade hipotética. Por exemplo, eu tenho a possibilidade hipotética de me tornar papa. Possibilidade hipotética significa apenas que nada impede. Possibilidade concreta significa que os meios necessários para aquela ação já estão no seu poder ou são de fácil aquisição. Então, quer dizer, dentro de uma situação concreta específica, você tem acesso a determinados meios de ação e, portanto, você pode desenrolar aquela ação. Poder, portanto, é a possibilidade concreta de ação. Mas isso não basta, evidentemente, para definir o poder no sentido político da coisa. Por exemplo, eu tenho a possibilidade concreta de ação, por exemplo, eu posso levantar aqui e virar esta mesa, no momento que quiser. Quer dizer, a mesa está aqui e eu tenho a força física requerida para isso. Agora, se eu quiser mover a casa, eu já não posso. Mas o poder político ele não se esgota nessa possibilidade de ação individual. Ele necessita uma transferência, né, do sujeito da ação. Então, o poder político consiste na possibilidade concreta de determinar ações alheias. Uma ordem? Não, ainda não. Ainda não. A ordem entra daqui a pouco. A possibilidade concreta de você determinar ações alheias. A ação não subentende uma ordem preexistente porque ela pode criar a ordem. Aliás, você só pode falar de ordem a partir do momento em que alguém tem o poder de determinar a ação alheia. Se não houver essa possibilidade, quer dizer, se cada um é um sujeito autônomo, que toma suas decisões, livre de qualquer interferência externa, então não há ordem social alguma. Há apenas, vamos dizer, átomos separados, cada um age da sua maneira. Não é impossível que numa situação assim até pode haver alguma harmonia. Isso não significa que é a coisa do Hobbes, da luta de todos contra todos. Não. Pode ser que entre vários sujeitos autônomos, dos quais nenhum tem poder sobre o outro, haja até uma certa harmonia determinada por outros fatores. Né? Mas, quais são então as possibilidades de ação, vou dizer, política? Que meios as pessoas dispõem para induzir os outros a agir da maneira que elas querem? Ou seja, quais são os meios de poder que existem? E eu cheguei à conclusão que existem três meios de poder. O primeiro meio de poder é a possibilidade que você tem de trazer um dano à pessoa. Então, vamos dizer, mediante a agressão física, ou a ameaça de agressão, ou a ameaça de castigo, você induz a pessoa a fazer o que você quer. Nós exercemos esse poder sobre um cachorro, exercemos sobre uma criança, né?
e às vezes exercendo sobre outras pessoas. Ou qualquer ladrãozinho de rua, qualquer trombadinha, chega com um fuzil AR-15, encosta na sua barriga e te obriga a fazer o que ele quiser. Isso não quer dizer que ele vai te matar necessariamente, mas a possibilidade do dano é, então, o meio mais óbvio, mais evidente e mais brutal do poder. O segundo meio de influência é a promessa de um benefício. Você faz tal coisa e eu te darei vamos dizer, um prêmio. Tá certo? Então, por exemplo, quando uma pessoa faz um trabalho para você, eu contrato um sujeito, por exemplo, para, sei lá, consertar o encanamento da minha casa. Como é que eu vou obrigá-lo a fazer o que eu quero? Eu não posso encostar um revólver na cabeça dele e dizer, conserte meu encanamento, senão eu te mato. Então, nós fazemos um acordo e eu prometo pagar a ele uma certa quantia. Note que o primeiro desses meios de poder, ele é de eficácia imediata e brutal. Ele funciona em quase 100% dos casos. Vamos dizer que o caso limite é aquele em que uma pessoa prefere antes morrer do que obedecer o que o outro está dizendo. Mas esse caso é raríssimo. Tá certo? É preciso, para acontecer isso, é preciso que a ordem dada contrarie demais os interesses, os valores da pessoa. Em geral, a pessoa ameaçada obedecerá. Então, vamos dizer, esse meio de poder, ele é tão óbvio, tão claro, tão nítido, que ele funciona como um modelo para você compreender todos os outros. No caso, por exemplo, da segunda modalidade, que é a oferta de um benefício, a supressão do benefício é, por sua vez, uma ameaça de malefício. Ou seja, se você não fizer o serviço direito, eu não te pago, por exemplo. Né? Mas você vê que o segundo meio, ele tem uma força sugestiva e atrativa, mas ele não tem uma força coercitiva. Exceto no caso em que o benefício prometido atenda a alguma necessidade tão urgente e inadiável que a pessoa não pode recusar a oferta. Por exemplo, eu estou morrendo de fome, eu bato na casa e peço dinheiro, a pessoa diz, bom, se você cortar a minha grama, eu te dou $10. Né? Então, eu praticamente sou obrigado a aceitar aquilo, porque a falta dos $10 pode me matar. Então, esse é um caso limite em que a segunda modalidade de poder se transforma na primeira. Quer dizer, a supressão do benefício seria um malefício grave e iminente. Mas é claro que isso não é o que acontece geralmente. Em geral, só a primeira modalidade de poder, que é o poder de destruição, né, tem eficácia imediata e praticamente garantida. O segundo depende dos interesses e depende da livre decisão do subordinado. E existe uma terceira modalidade de poder, que é aquela no qual, através da linguagem, você modela a visão do mundo da pessoa de tal modo que ela agirá dentro das linhas que você prescreveu. Por quê? Porque ela não conhece outras. Então, essas três modalidades nós podemos chamar, a primeira chamamos o poder político-militar, o segundo chamamos o poder financeiro, e o terceiro chamamos o poder intelectual, ou espiritual, como queira. Então, a isso corresponde, a essas três modalidades de poder, correspondem três camadas sociais, ou três classes, que tiveram inúmeras encarnações históricas diferentes, em contextos diferentes, e também com funções diferentes. Né? Se nós observamos, por exemplo, a formação da Europa, nós vemos que a classe militar foi o determinante. Porque a Europa se forma, tal como nós a conhecemos hoje, ela se forma a partir das invasões bárbaras. Quando o Império Romano se desmembra, as invasões espalharam o terror por toda parte, então a classe dominante de Roma, que geralmente morava em Roma mesmo, e tinha suas fazendas, suas propriedades de terra das quais viviam, né, mas a sua ocupação principal não era a de agricultura fazendeiro, mas ao contrário de político em Roma. Eles fogem de Roma e fogem de todos os centros urbanos de poder, se refugiam nas suas fazendas e cada um cria o seu exército particular para se defender. Isso é o que nós chamamos de feudalismo. Quer dizer, foi a invasão bárbara, criou o feudalismo, desmantelando a organização política romana e fazendo
com que milhões de entidades autônomas se espalhassem por toda a Europa. Mas é claro que isso aí foi só o começo, porque as invasões bárbaras continuaram fazendo uma devastação enorme. Então, em vários lugares começaram a surgir focos de resistência. E aquelas pessoas que eram capazes de oferecer uma resistência armada ao invasor, que demonstraram então algum talento militar, se transformaram naturalmente nos líderes das cidades. E então as cidades que eram defendidas por eles lhes ofereciam prêmios, geralmente terras. Então houve aí uma dupla classe feudal. Uma parte, os nobres romanos, que já tinham as suas fazendas, que se retiraram para elas, e os novos nobres que se formaram no campo da guerra, que se afirmaram pelas suas vitórias. Então, pela vitória militar, adquiriam prestígio, pelo prestígio, adquiriam terras. Então, foi o poder militar que criou a riqueza e não ao contrário. Então, o fator militar foi predominante durante uma certa época. Mais para dentro, quando essa nobreza já estava estabelecida, então se cria naturalmente o problema da liderança da nobreza. Quer dizer, a simples existência de vários focos independentes, focos não só de defesa militar, mas de criação de riqueza, que eram as fazendas, já não era suficiente para atender a novas demandas do campo bélico. Hein? Precisava haver uma organização, quer dizer, organizar os nobres entre si. Daí que surgiu a figura dos reis. Quer dizer, o rei não é nada mais do que eles chamavam primus inter pares. Ele era um dos senhores feudais que tinha um pouco mais de prestígio que os outros, então eles o nomeavam chefe para fins militares. Mas não tinha autoridade sobre eles. Né? À medida que a situação histórica vai se tornando mais complexa, a necessidade de uma organização central vai se fazendo sentir cada vez mais. E, naturalmente, então, os reis se esforçam para aumentar o seu poder, criando-se, então, uma disputa entre os reis e a nobreza. Qual é o meio que o rei tinha para controlar os seus próprios pares? Ele precisava ter mais dinheiro para poder ter um exército maior e dominá-los. A maneira de obter esta riqueza é mais fácil. Só havia duas maneiras. Ou ele roubava os seus pares, que foi o que aconteceu em Portugal. Em Portugal, o rei Afonso Henriques, que criou Portugal, ele assaltava pessoalmente os seus vizinhos. Ele mesmo pulava pela janela e cortava a garganta do desgraçado enquanto estavam dormindo. E assim, cortando uma garganta aqui e outra ali, ele foi formando um feudo maior que os outros e acabou criando o reino de Portugal. O outro meio era recorrer a empréstimos de quem tivesse prosperado em qualquer ramo do comércio e tivesse uma reserva de dinheiro. Então fazia um negócio com o rei, emprestava dinheiro em troca de algum favor. O favor era geralmente o seguinte, se o rei ao qual o milionário fez um empréstimo saísse vencedor, então esse milionário adquiria o direito de imprimir o dinheiro dentro daquele reino. Foi assim que se formou, por exemplo, o Banco da Inglaterra. O Banco da Inglaterra é uma entidade privada. Tinha um banqueiro, que eu não me esqueci, emprestou dinheiro ao rei para conseguir deter a Revolução Republicana, que tinha na época chefiada pelo Cromwell. O rei saiu vencedor e, naturalmente, então, o Banco da Inglaterra recebeu o direito de imprimir todo o dinheiro da Inglaterra. Por essa época, esses banqueiros, descobriram uma coisa absolutamente formidável. Eles descobriram que eles podiam emprestar muito mais dinheiro do que eles realmente tinham. Então, se você tinha, digamos, $100 guardados, você podia emprestar $1.000. Você simplesmente imprimia os outros 900 porque você sabia que dos seus devedores nem todos iam falhar. Então, esse dinheiro virtual que eles tinham se tornava emprestável.
é imprestável, não emprestável, é imprestável. Né? Então, isso é a origem de todo o sistema bancário moderno. O dinheiro inexistente que pode ser emprestado e render juros. Né? Então, com isso aí, vamos dizer, essa classe, vamos dizer, bancária e comercial começa a adquirir um poder extraordinário e descobrir que eles podem fazer e desfazer reis. Isso não quer dizer que eles fossem uma classe totalmente distinta da nobreza. Isso é um grande erro que Karl Marx fez pensar, vamos dizer, que a burguesia é uma coisa e a aristocracia é outra. Não, porque os primeiros capitalistas da Europa foram os próprios nobres. E eles começaram a ganhar dinheiro com o quê? Na indústria imobiliária. Quando se formavam cidades, quem tinha algum dinheiro eram eles mesmos, então eles bancaram a indústria imobiliária e ficaram formidavelmente ricos. Então, praticamente não existe distinção entre a classe nobre e a classe burguesa, aí. Com uma exceção, que eram os judeus que não podiam ter terras. Então eles não podiam ter terra, então eles capricharam vamos dizer, na atividade bancária e se deram muito, muito bem com ela. Né? E eu sei que aí é que começa, então, vamos dizer, a influência do poder propriamente financeiro. E o poder financeiro acaba se sobrepondo, de algum modo, ao poder político-militar dos senhores feudais. Isso é um processo que se desenrola vamos dizer, por muitos séculos. Ao mesmo tempo, existe um outro processo acontecendo, que é a formação de outro núcleo de poder, que é a origem da moderna burocracia. À medida que vai crescendo o poder dos reis, então a necessidade, vamos dizer, de uma organização central que funcionasse vai se fazendo sentir cada vez mais. E, como ao mesmo tempo existe uma disputa entre o rei e a aristocracia, então nem sempre o rei confia nos aristocratas como agentes de governo. Então ele começa a formar a burocracia profissional, quer dizer, pessoas de origem não aristocrática, que começam a preencher cargos na burocracia, por exemplo, como coletores de impostos, como escrivães, etc, etc. Então, aí, vamos dizer, o pessoal da chamada pequena burguesia, que é o pessoal de uma classe urbana, mas que não tinha muito dinheiro, descobre nisso uma possibilidade de ascensão social formidável. Porque aí, vamos dizer, um plebeu que tivesse alguma habilidade, por exemplo, o contado ou qualquer outra atividade burocrática, ele podia subir muito na hierarquia e se tornar o homem de confiança do rei, muito acima, então, dos aristocratas. E, evidentemente, essa burocracia cresce de maneira formidável. Na França acontece uma coisa engraçada, porque foi o país onde mais crescia a burocracia estatal, mais rapidamente, sobretudo sob Luís XIV. E, com isso mesmo, os nobres ficavam sem função. Né? Eles não tinham mais função militar, porque o rei tinha constituído um exército profissional. Não tinha mais função burocrática, porque o rei tinha constituído, vamos dizer, uma burocracia profissional. Então, a vida deles era apenas gastar dinheiro. Ao mesmo tempo, eles conservavam os seus direitos antigos de coletar impostos dos moradores dos seus domínios. Então, criou-se uma imensa classe ociosa. Ao mesmo tempo, o crescimento da burocracia cria um terceiro fenômeno, ainda mais estranho. É que, por mais que a burocracia crescesse, ela jamais teria lugar para todos os plebeus que tinham a ambição de subir na vida através dela. Então, cria-se, em torno da burocracia, cria-se o que eu chamo de burocracia virtual. São todos aqueles que, sendo plebeus, não tem terra, não tem nobreza, não tem dinheiro, não tem nada, né? Mas ele estuda para ele entrar na burocracia, mas não consegue. Então, cria-se uma classe de pessoas relativamente letradas que estão fora da burocracia, mas que só poderiam subir na vida através da burocracia. Então, essa vai ser a classe revolucionária por excelência. Se você investigar a vida de todos
doutrinários, propagandistas do século XVIII, são todas pessoas que tinham as qualificações requeridas para entrar na burocracia estatal, mas que não havia lugar para elas. Né? Então, ao mesmo tempo, a formação dos exércitos profissionais faz com que o poder militar deixe de ser por si mesmo um poder e se torne um instrumento na mão da burocracia estatal, sustentada, por sua vez, pelos capitalistas. Né? Então, é lógico que se você observa o militar de hoje, o militar profissional de hoje, ele não se parece absolutamente nada com um senhor feudal, e ele nem mesmo sabe que ele é uma fonte de poder. Militares geralmente não sabem que eles têm o poder na mão. No fundo, só eles têm. Mas, vamos dizer, a complexidade da vida político-burocrática atual é tal que o militar se sente como se ele fosse apenas um funcionário público, entre outros. Então, esta quebra, ou esta degradação, do poder militar cria, vamos dizer, a apoteose do poder financeiro. Mas, note bem, o poder financeiro continua sendo apenas, como se diz, um poder feminino. Ele tem um poder de atração, mas ele não tem um poder de intimidação e nem de destruição direta. Essa é uma grande ilusão. Hoje em dia todo mundo pensa que dinheiro é poder. Não, dinheiro é um meio de você conseguir poder, mas ele não é em si mesmo um poder. Se você não tem nas suas mãos o poder de matar, então você só tem o poder de atrair mediante a promessa de benefícios, e esse poder não se impõe por si mesmo, ele é indireto, e a sua imposição é um processo muito complicado, cheio de ambiguidades psicológicas. Dentre essas ambiguidades, existe uma que é, aliás, estudada brilhantemente pelo Alexander Zinoviev no livro The Reality of Communism. Diz o seguinte: você imagina uma empresa, então uma empresa tem as suas finalidades. Vamos dizer que você está lá, né, fabricando telefones. Então o seu negócio é vender telefones. Né? Então você requer toda a tecnologia industrial para você planejar e fabricar os telefones, toda a tecnologia comercial para você colocar isso no mercado. A aquisição do conhecimento necessário para que as finalidades da empresa se realizem é uma coisa enormemente complicada, mas o sujeito, né, tem que estudar toda eletrônicos, telefonia, essa coisa toda, né, tem que estudar todos os problemas do mercado de telefones, então requer uma vida para você dominar essa tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, a empresa é uma estrutura organizacional por si mesma. E a estrutura organizacional tem um sistema de mando e uma hierarquia de comando. Né? E nessa hierarquia de comando, as pessoas podem subir ou descer. Você pode chegar lá, diretor, não sei o quê, pode chegar vice-presidente, pode cair. Então, como você se orienta dentro da empresa para você manter a sua posição ou para você subir dentro dela? Notem que isso também é uma tecnologia. Né? Digamos que essa é uma técnica política. Né? Não tem nada a ver com a fabricação de telefones, são domínios completamente diferentes de conhecimento, mas ambos são igualmente complicados. Quer dizer, como é que você faz para você subir na vida e adquirir poder dentro de uma empresa? É claro que isso não tem nada a ver com eletrônica, né? Isso é uma outra tecnologia. Digamos que numa situação normal, essas duas tecnologias operam concordantemente para que os objetivos da empresa sejam realizados e para que todos os que estão dentro da empresa sejam beneficiados por isso. Porém, isso não acontece necessariamente. Essas duas tecnologias, elas não cooperam espontaneamente. Elas só cooperam espontaneamente quando existe um interesse superior que as força a fazer isso. Então vamos supor, eu tenho empresa, eu sou o dono da empresa, então eu faço com que a melhor técnica de telefonia possível e a melhor técnica mercadológica possível colaborem com a melhor técnica política de administração da empresa e para a manutenção da hierarquia de tal modo que esta funcione em benefício dos fins da empresa. Tá certo? Mas isso só acontece porque tem o eu no topo da cadeia de comando e eu faço com que essas duas linhas de conhecimento tecnológico
funcione harmonicamente. No entanto, é fácil ver que o divórcio entre essas duas linhas de ação acontece com uma facilidade enorme. Então, a partir do momento mesmo em que o poder financeiro se afirma como o poder dominante na Europa, surge dentro dele a chamada, o que mais alguém chamaria erroneamente a revolução dos gerentes, porque não são só os gerentes que entram nisso. Quer dizer, você tem toda uma atividade econômica destinada a certos fins que são determinados pelos proprietários, pelos burgueses, capitalistas, etc, etc. E você tem uma outra linha de ação, que é o interesse de ascensão social das pessoas que estão, vamos dizer, na burocracia privada, das que estão na burocracia estatal e daquela do que eu chamo de burocracia virtual. Todos aqueles camaradas que estão espalhados em volta que querem entrar e não conseguiram ainda. Toda essa gente só se ocupa de uma coisa, subir na vida e adquirir poder. Quer dizer, é como se dissesse, essa gente só faz política. É claro que dentro, se você perguntar quem sobe dentro da empresa, é aquele que melhor conhece as finalidades da empresa, que melhor acerta? Não, é aquele que mais conhece a técnica política. Não é isso? Então, a partir daí você tem esse elemento de tensão que está presente em todo o universo chamado capitalista e que no universo socialista vai chegar, vamos dizer, na apoteose, né? Que é a luta, vamos dizer, da técnica política contra a técnica econômica. Então, é evidente que no socialismo a técnica política predomina 100%. Porque só há um meio de você subir na hierarquia. É você entrando no partido, né, e adquirir bons amigos lá dentro. E do mesmo modo, dentro da empresa, esse fator também se torna mais importante. O indivíduo que tem a carteirinha do partido, que está bem colocado no partido, terá preferência nas promoções perante o sujeito que seja um bom técnico, um bom economista, um bom engenheiro, mas que está fora do partido. Então a política passa a predominar. A disputa entre a política e a economia é uma das constantes do universo moderno. E este é um dos motivos pelos quais você analisar a política a partir da economia é um erro monstruoso. Monstruoso. Porque o processo de conquista de poder não tem nada a ver com o processo do enriquecimento, que é, vamos dizer, o processo, vamos dizer, da eficiência capitalista. A eficiência capitalista é uma coisa, e a eficiência em subir na vida é outra completamente diferente. Então, essa é uma das linhas que da análise do poder, então chegamos à conclusão de que você tem por toda parte essa disputa entre a política e a economia. Então, há ainda um terceiro elemento agravante, que é o que eu chamei a burocracia virtual, é a origem do que nós vamos chamar os intelectuais modernos. Jornalistas, escritores, oradores, propagandistas, professores, padres. É uma classe imensa que não tem meios de poder direto, que tem as qualificações para subir na burocracia, mas não tem as qualificações técnicas para exercer nenhuma função econômica produtiva. Eu confesso que eu mesmo pertenço a essa classe. Né? Eu conheço a técnica política de trás para diante, né? Mas eu não seria capaz de fabricar um radinho de pilha. Né? Então, as minhas qualificações tecnológicas na indústria seriam nulas. No entanto, se eu entrasse numa indústria, eu podia facilmente chegar a presidente. Por quê? Porque eu conheço a técnica política. É o caso de um conhecido meu na Romênia, que foi nomeado engenheiro-chefe de uma indústria com um diploma de filosofia. Ele não entendia absolutamente nada de engenharia. Mas os caras do partido falaram aqui, qual é a sua qualificação profissional? Aqui tem o meu diploma de filosofia. Pronto, você vira engenheiro-chefe. Ele diz, mas eu não entendo nada de engenharia, não interessa. Então, isso evidentemente está acontecendo no regime socialista. Então, basta este ponto para você entender por que toda esta classe, que eu chamo de burocracia virtual, é tão profundamente inclinada ao socialismo e às doutrinas revolucionárias em geral. Porque todo o futuro deles depende de que
a atividade política se sobreponha às necessidades da técnica, da indústria, etc, etc, etc. Eles só podem subir na vida através de meios políticos, sobretudo a fala. Então, é claro que esta classe produzirá, a partir do século XVIII, sobretudo, uma imensa literatura destinada a justificar e legitimar a sua própria ascensão por todos os meios, identificando, portanto, os seus interesses com os interesses da humanidade em geral e, sobretudo, dos pobres oprimidos. Eles estão fazendo isso desde o século XVIII. É por isso também que a gente entende, quando este pessoal consegue dominar a sociedade inteira, passando sobre as necessidades da técnica e da indústria, os pobres, em vez de melhorar o padrão de vida, eles caem. Quer dizer, ninguém conseguiu criar tanta miséria quando se criou na União Soviética, na China, etc, etc. Por que isso acontece? Porque a ascensão da burocracia virtual ou dos intelectuais, ela nada tem a ver, mas absolutamente nada tem a ver com os interesses reais dos povos oprimidos, mas tem que ver com a luta da própria intelectualidade pela sua própria sobrevivência e ascensão. Mais ainda, com a criação das universidades modernas, que se espalharam, no século XIX, se espalharam pela Europa inteira como um rastilho de pólvora, o tamanho da burocracia virtual cresce indefinidamente. Nós podemos dizer que uma das maiores ocupações das nações hoje é criar a burocracia virtual. Quer dizer, criar mais e mais e mais e mais pessoas que não estão qualificadas para nenhuma atividade econômica, mas estão muito bem qualificadas para uma atividade política. Tá certo? Incluindo aí, evidentemente, toda a atividade cultural, etc, etc, educação. Né? Tudo isso, para eles, é meio de ascensão social. Então, isso aí é o que o Otmar Capô chamava o proletariado universitário. Quer dizer, eles são, ao mesmo tempo, uma classe privilegiada, porque eles recebem, em geral, gratuitamente, o ensino e todos os meios de progredir na vida, mas também são uma classe excluída, por quê? Porque eles não estão diretamente no poder. Eles não estão no poder político e também não estão no poder financeiro. Né? Então, a mera existência dessa classe prova que a vida dela é uma luta constante pela sua ascensão. E essa ascensão sempre tem que ser justificada em função, vamos dizer, dos chamados interesses da população em geral. Quer dizer, eles sim olham assim, como se eles fossem os representantes da humanidade. Eles falam em nome de toda a humanidade sempre. E quando eles sobem, não é a humanidade que sobe, é somente eles, e já sobem pisando na cabeça do resto da humanidade. Isso é tudo muito natural. Agora, vamos juntar esta análise. Está dando para acompanhar isso aqui direitinho? Vamos juntar essa análise com a análise da outra pergunta. Quem é o sujeito da história? Então, quais são as condições para que uma ação humana qualquer adquira dimensão histórica, isto é, possa afetar o destino de uma sociedade inteira ou da humanidade inteira? A primeira e mais óbvia condição, que, por incrível que pareça, escandalosamente, os sociólogos, sobretudo os sociólogos da história, então, nunca prestaram a menor atenção, é que esta ação tem que ser contínua no tempo. Qualquer ação que se esgote no prazo de vida de um cidadão não se incorpora à história, evidentemente. Aquilo tudo é apagado no dia seguinte. No entanto, nós vemos ações que se prolongam por séculos. Vou dar às vezes até por milênios. Eu vou lhe dar um exemplo. 5.000 anos atrás, Moisés subiu no alto do Sinai, recebeu os 10 mandamentos de Deus, mas uma série de regras, faz isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Decorridos milênios, os judeus ainda estão obedecendo. Então, esse é um poder que se prolonga no tempo. Então, perguntei eu, quais são as entidades historicamente existentes que têm condições de ação histórica? Ou seja, de uma ação que se prolonga por muitas e muitas e muitas gerações. Então eu cheguei à conclusão que só existem os seguintes agentes históricos, e que tudo mais, vamos dizer, são aparências em torno disso. Claro que a primeira e mais óbvia forma de ação é a das grandes religiões. Elas, geração após geração, elas ensinam as mesmas coisas às pessoas e põem normas de conduta que atravessam os milênios, né?
Você vê que os 10 mandamentos que os judeus obedeciam no tempo de Moisés são os mesmos ainda. O cristão, a mesma coisa. Né? O islâmico, a mesma coisa. Então, vamos dizer, as religiões são agentes históricos reais. Segunda entidade que pode criar uma ação histórica. As sociedades iniciáticas e sociedades ocultistas e iniciáticas, de modo geral, que moldam a cabeça dos seus membros geração após geração segundo os mesmos cânones. Você vai fazer os mesmos ritos, faz os mesmos juramentos, etc, etc, etc. Então, uma sociedade dessa tem a condição de planejar uma ação de longuíssimo prazo. A terceira entidade que pode agir assim, vamos dizer, as dinastias nobiliárquicas e, vamos dizer, toda a aristocracia oficial ou não. Então, uma família que esteja consciente da durabilidade dos seus interesses pode educar os seus filhos e netos e bisnetos, etc., para que prossigam um programa de ação iniciado lá para trás. Se você estudar a história dos Rockefeller, dos Rothschilds e outras famílias, você vai ver que é exatamente assim. Eles estão prosseguindo planos de ação concebidos muito antes que eles nascessem. Então, essa fidelidade aos mentores mortos é a condição de uma ação de longo prazo. E existe uma entidade que foi criada no século XIX, que é o Partido Comunista, começou com o nome de Liga dos Justos, que também tem um processo de formação das gerações seguintes para que prossigam ações planejadas muito antes do seu nascimento e se incorporem numa corrente histórica. Então, no meio humano, isso é descontando-se os anjos e demônios que também duram indefinidamente e podem agir, tá certo? Mas, se nós formos nos ater ao meio humano, então só existem esses quatro agentes históricos. Então, isso quer dizer que o pessoal da chamada burocracia virtual, não se incorporando nem às religiões, né, e nem às famílias dinásticas, só podem agir através de um dos dois, só pode alcançar alguma ação eficaz através dos outros dois agentes, que são as organizações revolucionárias, capazes, nem todas, evidentemente. Se você vê, por exemplo, o Partido Nazista foi uma organização revolucionária, mas ele durou pouco, Quer dizer, ele não tinha possibilidade de verdadeira ação histórica. Então, ou tinham que agir através das organizações revolucionárias ou através das sociedades iniciáticas. A maçonaria, a companheiragem, Rosa Cruz, etc, etc, etc. Então, só tem um jeito de você entender a dinâmica do poder na história. Sabe? Quem tem o poder e quem é. A Ortega Gasset tem a famosa pergunta que é no livro Rebelião das Massas, né? Que é a segunda parte, que é mais importante do que a primeira, onde ele faz a pergunta: quem manda no mundo? Né? Então, essa é a pergunta. Quem manda no mundo? Então, o problema do mando, quer dizer, de você ser capaz de fazer outras pessoas agirem da maneira que você quer, depende de um outro elemento, que é o que eu chamo de horizonte de consciência. Quer dizer, o conjunto das informações de que você dispõe e que você é capaz de transformar em estratégia e tática num prazo razoável. Quer dizer, você só saber, só ter informação também não basta. E, evidentemente, os donos do horizonte de consciência, quem são? São os intelectuais. O que são os intelectuais? São a burocracia virtual. Fecha direitinho. Tá? Então, você vai ver que em cada época existe uma classe intelectual e o fenômeno mais característico da era moderna é a substituição do clero católico
pela intelectualidade universitária, em primeiro lugar, e pela burocracia virtual, em segundo. E é evidente que as universidades foram criadas por outro propósito, mas hoje elas são as servidoras da burocracia virtual. Então, descontando este breve interregno no qual as universidades, quer dizer, a classe científica, acadêmica, filósofos, etc., na Renascença, foram os elementos ativos, nós vamos dizer que a grande mudança foi a substituição do clero católico pela burocracia virtual. Houve um período de uns 2 séculos onde a situação foi um pouco indefinida, nós podemos analisar isso depois. Mas digamos que a partir do século XVIII, o formulador do conjunto de informações disponíveis na sociedade é o pessoal da burocracia virtual. Ou seja, muitos deles não são intelectuais no sentido profissional da coisa, de serem filósofos, historiadores, etc., mas são o que nós chamamos de formadores de opinião. Quer dizer, essa classe intelectual, ela vai desde o mais sábio que exista no momento, né, até o último palpiteiro da esquina. Tudo isso é a classe intelectual. E é desta gente que se forma, vamos dizer, o horizonte de consciência acessível aos demais membros da sociedade. Eles fazem isso, evidentemente, através do domínio dos meios de informação e do domínio da linguagem. A partir do momento em que, vamos dizer, um certo horizonte de consciência é delimitado, você pode dizer que na sociedade inteira praticamente ninguém sabe nada fora daquilo. Por quê? Por um motivo muito simples, mas ao mesmo tempo trágico. A transformação da experiência direta, experiência sensível direta, em conceitos e ideias expressáveis em linguagem, não é uma coisa fácil. Pouquíssimas pessoas, mas raríssimas, são capazes de proceder diretamente da sua experiência pessoal para o pensamento abstrato. Você tem que ter uma mediação no meio. Essa mediação é dada pelos símbolos e pela imaginação. Então, isso quer dizer, se você tem determinadas experiências, mas os símbolos que estão em circulação na sociedade não abrangem aquilo, você não vai conseguir expressar a sua experiência real, mas você vai expressar um análogo dela, tal como está no imaginário coletivo. Tá certo? Então, você não vai dizer o que você viu, mas você vai dizer aquilo que, do que você viu, parece com o que está nos símbolos e no imaginário coletivo. Então, eu vou te dar um exemplo. Né? Você pega um símbolo como complexo de Édipo. Existem milhões e milhões e milhões e milhões de problemas humanos que não têm nada a ver com o complexo de Édipo, mas que serão expressos nessa linguagem, porque aqui existe. Ou, por exemplo, hoje tem um símbolo chamado exclusão. Existem milhares de fenômenos humanos que não têm nada a ver com exclusão, mas que serão expressos nesta linguagem. Por quê? Porque é um símbolo eficaz, um símbolo de compreensão imediata e de comunicabilidade imediata. Note bem, as únicas pessoas capazes de elaborar intelectualmente a sua experiência direta, sem depender dos símbolos dominantes na sociedade, são os grandes escritores. Se você pegar, por exemplo, você lê Marcel Proust descreve experiência humana que ninguém as dele tinha descrito. Aquilo não era dizível. Mas, através da obra dele, aquilo se torna acessível. Então, todo um campo de experiência humana que se abre. Ou Dostoiévski, ou Tolstói, uma coisa assim. Então, elaborar a experiência pessoal, a experiência direta, intelectualmente, é uma das coisas mais difíceis que existem. E é curioso, porque as pessoas não levam isso em conta nas análises. Tá certo? Então, aqui você tem a situação que o sujeito está vivendo. Aqui você tem
os símbolos existentes na sociedade. O horizonte de consciência é determinado pela intelectualidade. E aqui você tem a imagem que esse sujeito vai formar da sua experiência. Né? Quer dizer, ele vai interpretar a sua própria vida, não nos seus próprios termos, mas nos termos que a sociedade conhece. E às vezes ele pode ir para longe. Então, por exemplo, se você chegar no Brasil, todo mundo vai dizer que a criminalidade é um resultado da pobreza. Todo mundo acredita nisso. É uma coisa óbvia, é quase instintivo você dizer isso. Então, para eliminar a criminalidade, nós temos que eliminar os bolsões de pobreza, etc, etc, etc. Acontece o seguinte, que nenhum ser humano é capaz de agir diretamente em função da sua situação econômica real. É preciso que ele a interprete. Né? Quer dizer, a situação econômica não se transforma em pensamento diretamente. Por exemplo, eu passei toda a minha infância na pobreza, mas eu não percebia absolutamente que eu era pobre. Né? Então, eu não tinha símbolos para isso. Por quê? Porque eu via outros garotinhos que eram ainda mais pobres do que eu ficava com dó deles. Eu nunca me lembrava, até hoje, o Lula tem dó extraordinária de si mesmo, por ter sido pobre. Eu era muito mais pobre que ele, eu não tinha dó nenhuma de mim. E eu achava que eu estava ótimo, porque eu vi os outros mais ferrados ainda. Né? E, por exemplo, o nosso amigo Ronaldo Alves, que ele disse, eu fui mais discriminado na favela por ler livros do que na cidade por ser preto. Todo mundo ria de mim, me discriminava porque eu lia livros, certo? Então, isso quer dizer, a situação econômica diretamente não pode induzir você a nenhuma ação. Porque para ela se transformar em ação, ela tem que se transformar numa ideia primeiro. Né? Então, é preciso que você tenha uma interpretação da situação. Então, aí é que entra o fator cultural. Quer dizer, entre a sua situação econômico-social real e a sua ação, existe uma mediação. Quer dizer, a interpretação que você faz daquilo. Então, os elaboradores desta interpretação são sempre os intelectuais. Né? E note bem, os intelectuais, embora a classe intelectual, como eu disse, abranja desde os grandes sábios até o último palpiteiro, o último tagarela de jornal de internet, é claro que não são os grandes sábios que têm a influência predominante. Eles podem influenciar a coisa, evidentemente, mas o fator decisivo é a contínua elaboração de símbolos por parte da maioria dos intelectuais, que são os caras que ocupam o espaço verbal da sociedade. No começo, os revolucionários, intelectuais ativistas, acreditavam que eles estavam realmente falando em nome de interesses objetivos da classe pobre. Então, quer dizer, eles mesmos não viam a diferença entre situação econômico-social real e interpretação cultural. Eles não enxergavam. No século XX acabaram enxergando, graças a Antônio Gramsci e outros que elaboraram o assunto. E eles chegaram até, vamos dizer, no extremo daquela coisa que até expus em umas aulas atrás, do livro Hegemonia e Estratégia Socialista, escrito por dois ingleses que teve uma influência enorme, no qual eles dizem o seguinte: o Partido Revolucionário, a facção revolucionária, a facção agente revolucionária, não precisa ter nenhum interesse social objetivo que ela represente. Ela não precisa se apoiar em nenhuma classe. Por quê? Ela elabora livremente a linguagem e o imaginário da sociedade. E através desta elaboração, ela se apresenta como representante de interesses que não existem. Isso é importante. Mas tão logo ela começa a subir ao poder, esses interesses se formam retroativamente para defendê-lo. Eu disse isso aí, foi exatamente o que aconteceu no Brasil, o caso do Fome Zero. O Fome Zero criou retroativamente uma classe interessada na sua manutenção. Essa classe não existia antes. Quem disse que o interesse da população pobre brasileira era receber dinheiro de graça do governo? Talvez fosse melhor dar emprego para eles. Ou
ajudá-los a criar pequenas empresas, etc, etc. Quer dizer, eles podiam ter 1001 interesses diferentes. Mas o governo inventou isto no Fome Zero, então criou uma classe interessada. Hoje, a população, a clientela do Fome Zero é realmente uma classe que defende a elite revolucionária que a criou. Então, quer dizer, não é que, como dizia Lenin, o partido represente os interesses do proletariado, interesse que o proletariado às vezes nem conhece. Existe um interesse inconsciente e o partido, então, conscientiza o proletariado dos seus interesses. Não, não é nem isto. Não há interesse algum. Nós criamos um interesse e esse interesse, por sua vez, cria uma classe interessada. Então, esse deslocamento entre situação socioeconômica objetiva e a interpretação que as pessoas fazem dela, esse é o elemento que nenhum analista leva em conta hoje em dia. Praticamente, o pessoal analista de mídia nem tem ideia, e quando você vê os cientistas políticos, então, todos eles ignoram esta coisa. A não ser os estrategistas do próprio movimento revolucionário. Esses estão conscientes da coisa, os outros estão boiando nesse negócio. Então, foi a partir daí que eu vi que era necessário fazer toda uma reforma da ciência social. E a regra número 1, fazer novas regras do método sociológico. Então, a primeira regra é a seguinte: quando você lidar com conceitos gerais, abstratos, descritivos, como burguesia, proletariado, né, ou qualquer outro conceito genérico disso, você tem que garantir que este elemento que você está descrevendo não é somente uma hipóstase, uma figura mítica que você criou, mas que ele corresponde a ações reais de pessoas reais. Então, você tem, por um lado, esses conceitos gerais, e, por outro lado, você tem a microhistória, quer dizer, que é a história das ações humanas reais, que vão se condensando e criando esses mundos imaginários, né? no qual as pessoas acreditam que vivem. Por exemplo, se você pegar assim, a massa dos militantes petistas, por exemplo, eles têm uma série de sentimentos e de ambições e de ressentimentos e de valores e contravalores em comum, do qual eles sentem participar. Eles têm uma espécie de solidariedade sentimental, solidariedade emocional, porque eles acreditam que pertencem, vamos dizer, a uma entidade coletiva. Né? Então, como se criam esses elementos? Você sempre tem que partir, vamos dizer, do imaginário existente, né, e elaborá-lo em termos que sejam sensíveis às emoções das várias pessoas. Só para dar um exemplo disso. Até os anos 60, 70, toda a esquerda revolucionária tinha horror, toda a esquerda revolucionária, especialmente no Brasil, tinha horror de campanhas de caridade. Eu quero dizer que as campanhas de caridade eram para anestesiar o povo, né, e para lhe dar umas migalhas, para impedir que ele tomasse consciência dos seus verdadeiros interesses. Até que, por volta dos anos 70, apareceu um gênio da tática revolucionária chamado Herbert de Souza, o Betinho. Né? E o Betinho disse: não, vocês estão muito errados, porque essas campanhas de caridade, elas mobilizam todos os bons sentimentos das pessoas. E se você ficar contra, você faz a figura do malvado. Então, a partir daí, os partidos de esquerda tomaram posse de todas as entidades de caridade. E com isto conseguiram ser identificados como os portadores os representantes dos bons sentimentos. O Fome Zero, o que é? É a culminação da campanha do Betinho. Está entendendo? Então, o que ele fez? Ele partiu de um elemento que existia no imaginário e o elaborou, mudando os personagens que representavam aqueles bons sentimentos. Ou seja, sempre tem que partir do imaginário existente. Esse imaginário
você não vai conhecê-lo através de... Claro, as pesquisas sociológicas podem adiantar um pouquinho, mas você tem que estudá-lo no material documental que o traduz da maneira mais direta possível. Que são, vamos dizer, as canções populares, os programas de TV, né? Os shows. É ali que está o imaginário. Né? E também você pode fazer uma coisa pela análise da retórica usada nos debates públicos. Quais são os topoi? Topos, quer dizer, são lugares comuns do discurso, aos quais as pessoas apelam constantemente. Se você fizer o repertório dos lugares comuns usados, você verá qual é o conjunto de valores e sentimentos que atualmente determinam e moldam todas as interpretações que as pessoas fazem do que acontece, inclusive do que acontece na sua vida particular. Então, às vezes pode chegar um ponto em que todas as interpretações estão deslocadas. Eu já contei para vocês a história de quando eu trabalho numa revista nova, tinha a sessão de cartas e tinha uma que era de consultas a um médico que respondia, né? E chegou a carta de uma mulher dizendo que ela estava sofrendo de um problema de ejaculação precoce. Né? Bom, qualquer problema que ela podia ter, qualquer problema, menos esse. Mas foi isso que ela ouviu falar. Né? E foi nessa linguagem que ela traduziu o seu problema, que certamente era completamente outro. Então eu dou isso como exemplo do que hoje em dia acontece em massa no Brasil. As pessoas não sabem dizer qual é o seu problema. Né? Elas dizem os problemas dos quais elas ouviram falar. Então, por exemplo, no Brasil agora nós temos um problema de segurança que é um negócio catastrófico. No Brasil estão morrendo 50 mil pessoas por ano em homicídio. Então, isso aí são 2 guerras do Iraque por ano. E por que isso não é o tema principal dos debates? Porque isso não está no imaginário. Né? O imaginário está todo forjado em termos do interesse econômico. Você tem um debate econômico que, vamos dizer, abafa, né, a discussão de uma situação real muito mais urgente do que qualquer problema econômico, porque se você morrer, meu filho, não adianta você subir na vida. Você primeiro tem que estar vivo, para depois melhorar a sua vida. Agora, se a condição, se a preservação da sua vida não está garantida, o que adianta, né, até você receber um dinheiro de fome zero? Então, quer dizer, você tem um problema urgente, premente, angustiante, terrível, e esse problema é adiado, as pessoas ficam discutindo, né, programas econômicos, o imposto e outras coisas do mesmo tipo. Então, quer dizer, você pode haver situações onde o debate público inteiro está deslocado em relação à situação real. Por quê? Porque não há os elementos culturais, imaginários e linguísticos para expressar a situação real. Isso aconteceu em várias épocas da história. Se você o cara que melhor documentou isso foi o próprio Alexander Zinoviev. Ele descrevendo a sociedade soviética. Alexander Zinoviev era um professor de lógica. E ele, para descrever o que se passava na sociedade soviética, ele teve que inventar uma lógica especial, que era, vamos dizer, essa lógica paradoxal, né? Onde tudo significava outra coisa. Porque ali justamente tinha acontecido o problema de que, dentro de cada organização, vamos dizer, de cada empresa, de cada entidade de pesquisa, de cada universidade, o divórcio entre os objetivos nominais da entidade e a luta pela ascensão política dela tinha sido completa. Ao ponto que eu disse que você deu o exemplo do sujeito que se tornou engenheiro-chefe com diploma de filosofia. Por quê? Porque ele estava qualificado para a luta política dentro da empresa. Então, aí você cria uma situação de ineficiência brutal, tá certo? E de impossibilidade da administração racional. Mas, ao mesmo tempo, a administração é irracional na parte econômica, mas na parte política ela é extremamente racional e ela consegue manter
a dominação da sociedade inteira, consegue manter uma elite no domínio completo da sociedade com uma eficiência brutal, ao mesmo tempo em que a economia da sociedade está indo para o buraco. Esse também é outro erro que os analistas sempre fazem. Por exemplo, né, o nosso amigo Alejandro Pérez Cousa, que foi uma vítima da sua própria análise errada, de certo modo, ele diz, não, na Venezuela a crise econômica derrubará o Chávez. Eu digo, não, você não está entendendo. Uma crise econômica pode derrubar um governo quando as finalidades da economia e da política são convergentes. Quando elas vão uma para um lado, outra para o outro, a desgraça geral da economia pode fortalecer o esquema político. Então, não há crise econômica que possa derrubar Se crise econômica derrubasse o governo socialista, o governo cubano não teria durado 2 semanas. Aliás, nem o governo soviético. Então, esta situação requer instrumentos de análise específicos que são apropriados a esta situação. Instrumentos que, infelizmente, vamos dizer, o establishment universitário inteiro praticamente ignora. Eu sou membro da American Political Science Association. Né? Eu leio tudo que eles publicam lá. Eu nunca vejo realidade lá. Só vejo esquemas, né? E conceitos gerais, abstrações, etc, mas nada que te diga o que está realmente acontecendo. Então você tem um caso, vamos dizer, de alienação extrema, mas esta alienação, por sua vez, ela fortalece o esquema político existente. Porque todas as pessoas que nada entendem da sociedade humana, elas entendem do funcionamento da classe dos cientistas políticos e da classe universitária. Na mesma medida em que são ignorantes da realidade externa, são bons dominadores de toda a técnica política para subir na vida. Então, esses são alguns dos instrumentos de análise que a gente usa para poder descrever o que está acontecendo na América Latina, nos Estados Unidos, etc. Eu acho que com isso fechamos essa introdução metodológica. Eu espero que isso seja útil não só para vocês, mas para o pessoal do Seminário de Filosofia. Então, eu acho que não há pergunta, porque todo mundo cansado, né? Então, deixa eu ver as perguntas para mim. Então, por hoje é só.